Aí, o que que acontece? Dentro de tudo isso, o Cruzeiro vai lá e faz uma mudança que precisava ser feita há muito tempo. Porque o institucional do Cruzeiro, ele era podre. E a podridão do institucional do Cruzeiro, o principal culpado por ela era o Pedro Lourenço. Por quê? Porque ele trouxe o Alexandre Matos. E na cabeça dele, o Alexandre Matos era o único que entendia de futebol no Brasil. E a gente já havia dito que não era, e que não conhece, e que não entende, e que quer atrapalhar o ambiente, porque ele quer ser. Lembra que eu falei agora há pouco, aqui atrás, que quando alguém quer aparecer mais do que os jogadores, dá merda. Era o caso do Alexandre Matos. Ele fazia questão de estar à frente de tudo. Vou beber água e já volto. Aí, o que que acontece? Quando alguém que não chuta a bola pra frente quer aparecer mais do que quem faz o jogo acontecer, a merda tá feita. Então o institucional do Cruzeiro foi potrificado pelo Alexandre Matos e bancado pelo Pedro Lourenço, porque tudo que ele falava, o Pedro Lourenço acatava. E aí eu não vou... O maior responsável é o Pedrinho? É, mas eu não culpo ele não, porque ele não entende nada de futebol. Ele não entende nada de futebol. E ele tava cego pelas colocações do Alexandre Matos. O Alexandre Matos conhece demais. Esse cara é brabo, esse cara é bom, esse cara não sei o quê. E apoiado por alguns setoristas e apoiado pela massa, né? A massa de manobra que é a torcida organizada e que orquestrava muito bem. Aí o que que aconteceu, gente? O técnico teve que cair. A gente viu o desmando quando nós trouxemos a informação em primeira mão que o técnico não ia cair depois que alguém... Esse dia foi o melhor dia da minha vida como jornalista, cara. Foi o melhor dia como jornalista. Nem o dia que eu anunciei o Matheus Pereira foi tão gratificante. Nós anunciamos Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Gabigol. Não foi tão gratificante quanto o dia que eu vim a público e falei assim, olha, falar com vocês um negócio. O técnico não cai. Aquele dia foi maravilhoso. O técnico não cai. Por quê? Na hora que eu recebi a informação, eu tava no Mineirão, acho que eu tava no Mineirão. Na hora que eu recebi a informação, falei assim, mano, não, eu tava em casa. E aí eu tava conversando com o Tairone. Tairone tá aí, ele pode dizer se é verdade, se é mentira, se eu tô querendo nadar na crista da onda. Falei, Tairone, recebi a informação aqui agora, o cara não cai. Cláudio, mas já anunciaram que o cara caiu. Falei, mano, ele não cai. Eu recebi a informação aqui de lá de dentro que o camarada não cai. Aí eu fui lá e abri a câmera, não cai e tal. Por que não cai? Porque os diretores do Cruzeiro não têm moral para mandar ele embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Comprovando que o institucional do Cruzeiro estava um lixo. Um lixo. O institucional do Cruzeiro estava um lixo. E não caiu. Aí no outro jogo, tal, passaram os jogos, eu abri lá no Instagram e falei, Leonardo Jardim caiu... O sangue de Jesus tem poder. Leonardo Jardim não pode cair nunca. Fernando Diniz caiu hoje. Pá! No outro dia, caiu. Já tinha caído naquele dia que a gente falou. Enfim, Cruzeiro contratou o único cara que não poderia contratar. E agora a gente chega na parte boa. Aí o que aconteceu? O Pitombeira indicou o Leonardo Jardim para o Cruzeiro. Aí o Alexandre Matos foi lá e falou assim, véi, esse cara é bom. Vamos trazer ele pra cá? Trouxeram pra cá. Só que ele não contava
que o técnico Leonardo Jardim é um exímio conhecedor do jogo. Não é de futebol, é do jogo. Do jogo. E quando o cara é conhecedor do jogo, ele faz o jogo acontecer como ele tem que acontecer. E não como as pessoas acham que ele deve acontecer. E aí foi o problema, onde o Alexandre Matos enterrou a carroça, atolou a carroça, quando ele aprovou a vinda, porque ele aprovou a vinda. Porque o Pitombeira é amigo dele. Aí ele aprovou a vinda. Só que a reunião que o Pedro Lourenço teve, primeiro, foi com o Leonardo Jardim. E quando ele foi fazer a reunião com o Leonardo Jardim, só ele e o Pedro Júnior, Leonardo Jardim foi lá no Jardim, porque o Matos, quando chegou, pegou o projeto do Ronaldo e jogou no Jardim. Amassou e jogou no Jardim. O Léo Jardim foi lá no Jardim e pegou o projeto e colocou em cima da mesa. Falou, é isso aqui que a gente tem que fazer. Só que pra gente fazer isso daqui, a gente precisa tirar quem atrapalha o ambiente. E assim foi feito. Alexandre Matos começou a ser afastado, começou a não participar da roda de conversa. Ele ficou... Sabe aquele menino da sala de aula que sofre bullying? Ninguém gosta de falar com ele, tadinho. Ele fica lá no cantinho. E todo mundo brincando, trocando ideia. E na hora que ele chega, todo mundo sai. Isso é horrível. Mas acontece. Na hora que ele chega, ninguém fica perto dele mais, ninguém quer mais estar ali, ninguém quer... muda de assunto. Começou a acontecer desse jeito com o Matos. Aí, de repente, surge uma proposta do Santos e o Matos vai embora. E eu tenho mensagens do próprio Matos aqui falando que não sairia do Cruzeiro por nada, que nem se o Real Madrid viesse e que não sei o que. Eu tenho mensagens aqui no meu telefone do próprio Alexandre Matos falando essas coisas. Aí o Leonardo Jardim chegou e mandou mais uns 4 embora. Fez igualzinho o Ronaldo fez da primeira vez que chegou. Pedro Lourenço deu a ele o aval para fazer o trabalho acontecer. Ele fez o trabalho acontecer. E aí, com o time... O mesmo time, com algumas peças mais, com algumas não, com uma peça a mais, né? Que ele só pediu o Wanderson. O que ele fez? Com os mesmos jogadores achincalhados, menosprezados, tirados para escanteio pela mídia do eixo por parte da nossa mídia e por muitos torcedores, o Leonardo Jardim, com os mesmos jogadores que o Fernando Diniz tinha, com alguns jogadores que o Fernando Seabra tinha, montou o time que o Cruzeiro tem, com os mesmos jogadores. E aí, ele teve que afastar gente interna e jogador. Aí o único jogador que achou que era o bom e que ele não cairia no Cruzeiro, ele foi na sala do Pedro Lourenço e pediu a cabeça do Leonardo Jardim. Só que quando ele fez isso, ele não contava que o Jardim tinha um plano. E esse plano já estava na mesa do Pedro Lourenço. E neste plano, o escudeiro dele, que no caso era Alexandre Matos, já não fazia mais parte. Ou seja, se o Pedro Lourenço tivesse atrelado de mãos dadas ainda com o Alexandre Matos, o Leonardo Jardim tinha caído. O Leonardo Jardim teria caído naquela época, porque o Alexandre Matos teria feito a cabeça do Pedro Lourenço. Porque o anão safado é compadre do Alexandre Matos. E os dois, cadeira cativa no Cruzeiro. Quando veio pra cá, veio cheio de promessas. Não, você pode vir aqui, você tá ligado, quem manda sou eu. O dono aqui confia em mim. O que eu falar, tá falado. E era exatamente assim. O que eu falar aqui, meu filho, tá falado. Então você pode ficar despreocupado. Ah, mas a gente tiver problema com o técnico, você sabe, me quer, não preocupa não. Técnico arrumar problema com você, que ele cai. Porque eu sou o cara do homem. Eu sou o braço direito do homem. Eu sou os olhos do homem. Eu falo e o homem assina. E ponto final.
Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que quando chegaram na sala do Pedro Lourenço, pedindo a cabeça do treinador, o Pedro Lourenço falou: ele toma as decisões, se ele não quiser contar com você mais, você vai embora. Ah, então vou embora. Então vai, meu filho, não demora, foi embora. E aí o Cruzeiro é o Cruzeiro que tá aí hoje. Não é porque nego que tem poder de microfone, poder avassalador de microfone no meio da torcida do Cruzeiro, bancou poucas vergonhas dentro do clube. Não é porque torcida organizada fez baderna e fez bagunça. Não é porque Alexandre Matos revolucionou o institucional do Cruzeiro. Não é por causa de nada disso, é por causa que o Leonardo Jardim chegou e fez as mudanças que tinham que ser feitas, provando para todo mundo que eles estavam errados a respeito do Cruzeiro. Assim como comprovou mais uma vez que o elenco do Cruzeiro sim é suficiente. E que não haveria necessidade nenhuma dessa pressa. É urgente que o Cruzeiro precisa. Qual de vocês aí não viu em todos os meios de comunicação que falam do Cruzeiro? As pessoas falando assim: o Cruzeiro tem que contratar urgente para ontem. E o Cruzeiro postergando. E o Cruzeiro postergando. E o Cruzeiro postergando. E o que o Leonardo Jardim fez? Foi lá nas categorias de base. Ó, aqui tem um menino bom, esse aqui é brabo, esse aqui dá, esse aqui também. Sobe eles para treinar com a gente. E nós vamos jogar com esses caras aqui. É o que nós temos. É o que nós temos. Vamos jogar porque dá para chegar com esses caras aqui. E a galerinha não tem que contratar. Aí, né? Ah, bom, muito bem lembrado, Ronaldão. O que eles tinham feito? Pegar das categorias de base do Cruzeiro, tacado lá na Toca 1. Ninguém precisa ver esses meninos, não. O negócio aqui é contratar. Nós vamos contratar. E isso tá dentro do projeto de quem? Não é no meu, não, né? Leonardo Jardim foi lá e falou: traz os meninos da base pra cá que eu quero ver eles bem de perto. Eu quero que eles treinam aqui. Eu quero assistir o treino desses meninos. Eu quero saber o que eles têm condições de fazer. Qual é a capacidade técnica dessa galerinha. E pronto. Tá aí. O Pedro Lourenço colocou dinheiro. Tinha que colocar. Colocou dinheiro, contratou jogadores. E o Cruzeiro no mercado, sem pressa. E aí eu fico feliz, fico seguro, fico muito satisfeito. Sabe com o quê? Na hora que a pressão verdadeira chegar, na hora que começar a desagradar neguinho na coletiva, na hora que começar a perder e falar assim, ó, eu vi o jogo assim. E neguinho começar, vi um jogo diferente do que eu vi. Como se entendesse mais do que o próprio treinador. E não entende, não adianta falar que entende, porque não entende. Ele falou um negócio que eu não concordo muito, porque eu não vi isso dentro do campo. Não viu porque não quer ver. Não viu porque quer jogar pra torcida. Não viu porque não assiste com cérebro, assiste com coração. Por isso que não vê. Porque daqui a pouquinho o Cruzeiro começa a perder. E perder faz parte do jogo. Sair derrotado faz parte. Alguém gosta de perder? Não, mas tem que saber perder. E eu fico muito seguro, sabe por quê? Porque na hora que essa turminha aí começar com a pressãozinha, ela não vai surtir efeito nenhum dentro do Cruzeiro. Pra mim, a pouca experiência que eu tenho no mundo da bola, eu posso cravar que essa pressãozinha externa, que vira e mexe acontece, dentro do Cruzeiro ela não entra. Sabe por que eu cravo isso? Porque o Cruzeiro não teve pressa nenhuma para contratar ninguém. O Cruzeiro fechou suas últimas contratações no penúltimo dia. No penúltimo dia. Para fechar a janela. Foi que o Cruzeiro fechou as contratações. No penúltimo dia. Um mês. 37 dias, se não me falta a memória, de janela aberta. E todo mundo não, todo mundo vírgula. Porque eu aqui da Cláudia... Não. Não. De maneira nenhuma. Porque o jogo, ele tem a sua própria leitura. E a leitura do jogo é muito clara. É como se estivesse no Mobral. Muito clara. É didática. Com esse time dá, viu, gente? Com esse time dá.
Não, mas não tá ganhando, tá precisando de um jogador que faz isso, aquilo outro. E aí é urgente. Não, não é urgente. Vai chegar na hora que tiver pra chegar e de forma assertiva. Ah, o Cruzeiro então tá fechado? Não, o Cruzeiro não tá fechado. O Cruzeiro precisa de mais reforços. Só que isso só vai acontecer no próximo ano. Por causa de quê? Porque tem pessoas hoje dentro do Cruzeiro que são capacitadas e que não são movidas pelo termômetro da internet. Porque a gestão passada do Cruzeiro, a gestão passada presente, ela era movida, ela jogava um negocinho na internet para ver o que o torcedor achava. Essa é a coisa mais ridícula que possa ter no meio do futebol.